Salve galera, aqui quem fala é o Alexandre do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu lutei uma vez faixa roxa, ganhei faixa marrom, faixa preta, com 21 anos, se não me engano, eu peguei a faixa preta e não tinha competido mais. E aí, no ano que rolou que eu caí no doping um ano. Fiquei um ano no fora. No jiu-jitsu ou no MMA? No MMA? Uma coisa assim que eu nunca imaginei. Aconteceu 15 dias antes de eu lutar. Acharam 0,02, se eu não me engano, nanogramas de anastrozol. Uma substância que eu nem conhecia na época. É uma substância que eles usam... Inibe o estrogênio. Isso. Ele inibe o estrogênio. Geralmente a galera usa anastrozol no final do ciclo de TPC. hormônio. Eles usam um hormônio quando... já acaba um ciclo, geralmente vai ter aquela baixa de testosterona e aumento de estrogênio, a galera entra com anastrozol. A nossa maior foi bem no início assim do programa da usada. E a nossa maior suspeita na época, e até hoje, que eu não testei os suplementos, é de suplemento manipulado. Hoje em dia, a gente até recebe sempre e-mail da usada que as farmácias de manipulação no Brasil são um grande risco de contaminação. Quando, na época, o Jeff estava trabalhando para a usada, ele não era do UFC, Jeff Novinsky. Esse é um dos caras responsáveis por pegar o Lance Armstrong, sabe? O cara foda do mundo antidoping. Esse cara hoje trabalha para UFC? Trabalha para UFC. Na época ele era diretor da usada, eu acho. E aí a gente mandou mensagem para ele. Na hora ele falou, cara, tô vendo aqui o seu caso, com certeza isso é contaminação. 0,02 nanogramas, sendo que o meu último antidoping, antes desse que eu tava limpo, tinha sido um pouco mais de um mês. Ele falou, cara, nessa janela de tempo não tem como você ter uso de uma substância para depois tomar essa. E ela já tá, tipo, ainda mais que é uma substância de pós-ciclo. Então, cadê a testosterona? Para que eu tô usando isso? Já tá em nanogramas, não tem como nessa janela de tempo ter uma... Só que na época, o que acontece? Serviu para recurso isso? Não serviu porque na época eles tinham uma outra forma de defesa. A gente só podia nos defender com suplementos fechados. Então, o suplemento que eu estava tomando era um suplemento manipulado fechado. Não tinha outro lote dele para achar. Eu ia ter que mandar fazer de novo. Depois, hoje em dia, eu já vi algumas pessoas que conseguiram defender mandando fazer outros suplementos na mesma empresa e virem contaminados, já ser o suficiente para ter um abaixo de pena. Já vi pessoas pegando o suplemento aberto que estavam tomando e testar. Por exemplo, a Larinha, uma amiga nossa que lutou na UFC, caiu, teve uma diminuição de pena sim. Conseguiu usar o suplemento dela que estava aberto e tal, provou que ela estava tomando aquilo, acharam a substância, já foi o suficiente para provar ela. Porém, eles me deram a menor pena possível na época, era 1 ano. Entendi. Então, dos males, o menos pior, pelo menos. Fiquei 1 ano, me ferrei, porque eu estava nos Estados Unidos, usando tudo de investimento que eu tinha financeiro para fazer meu camp. Faltava 15 dias para minha luta, eu lutar no UFC São Paulo contra o Yuka Sasaki. Com tudo, pum, caiu o negócio, aquele desespero. Eu nunca esperava isso. Cheguei em casa de noite, fui abrir meia usada, beleza. Caralho, mano. Pô, é isso mesmo. Aí comecei a mandar e-mail, já desesperado. Já mandar mensagem para um, para outro. Caralho, tô achando que eu caio no doping, mano. É isso mesmo, não sei o quê. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Poderia imaginar como me machucasse e tudo, mas não tinha um mês antes um exame limpão. Limpão, um pouco mais de um mês. Mês e pouco antes. O mesmo cara que me testou, pô. O cara que me testava, esqueci o nome dele, se era Steven, um cara lá nos Estados Unidos. Eu tava lá fazendo um camp na época, já tava treinando lá tinha um tempo. E o cara já me conhecia, já aí, Matheus, beleza e tal, não sei o quê. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Enfim, aconteceu. Aí foi essa época que eu voltei a competir jiu-jitsu, que eu fiquei 1 ano fora de lutar MMA. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer para eu continuar focado, motivado, animado, a fim de lutar? O que eu vou fazer para evoluir minha arte marcial? O que eu vou fazer agora? Aí nisso em Belo Horizonte, eu tinha muitos amigos do jiu-jitsu, né? Eu comecei lá através do jiu-jitsu, então lá a maioria das pessoas que eu conheço competem, praticam jiu-jitsu. Na época o Japinha tava lá, tinha uma galera, meus amigos estavam lá. Hoje em dia esse meu amigo Japinha tá dando aula na Austrália, acabou de abrir a academia dele na Austrália. Irado. Cara, ele é fenomenal de jiu-jitsu, cara muito inteligente, sabe Japinha. Estuda muito, é Henrique Age o nome dele. Começou junto comigo, assim, 1 ano mais velho que eu, sempre foi meu confere do meu pesozinho, meu peso, assim, então maneiro. E aí, nessa época, eu falei, cara, vou competir jiu-jitsu, acho que vai evoluir meu grappling, principalmente as competições sem kimono. Cheguei a competir de kimono também, mas o meu foco eram as competições sem kimono. E foi um ano muito maneiro pra mim, porque é muito doido isso. O UFC, o MMA em geral, principalmente quando vai ser nos grandes estágios, assim,
ele te tira um pouco o prazer da competição em si, porque é muita pressão, é a pressão financeira, você tem que ganhar, porque já tem muita coisa dependendo, você tem que isso, tem que aquilo, tem muitas pessoas junto com você, Sim. tem a mídia toda, tem outras coisas dependendo daquilo. O jiu-jitsu era uma coisa que, por que eu tô lutando, mano? Eu não preciso, porque eu quero lutar, porque eu quero evoluir minha arte marcial. E teve uma cena muito doida pra mim, assim, que foi muito motivante, que eu tava treinando na casa de um desses meus amigos, o Filipinho, lá na From the Hills, que a gente chama, porque a casa dele é no Mangabeiras, no meio das montanhas, a gente chamava lá de From the Hills, foi o nome que a gente criou da nossa equipe lá entre os amigos, que é das montanhas, né? E aí, tinha um amigo visitando, um outro amigo meu, Gabrielzinho, e o Marcos Petio, que hoje é faixa preta, é um dos caras assim, que tá despontando no jiu-jitsu em nível internacional, inclusive, ele tava lá de faixa roxa. E ele ia competir esse final de semana. E aí ele treinando com os moleques, o Japinha, que é esse meu amigo Levinho, ele é bem mais pesado que a gente, o Peixe, mas treina assim, na moral. Treinou comigo, treinou com a galera, eu vi ele, aquele bicho felizão, animado de treinar, sabe? E aí o Japinha fez uma posição de passagem de guarda nele. Aí beleza, rolou aquilo, eles conversaram sobre a posição, beleza, a gente foi ver ele competir. No meio da competição, eu vi o cara animado de competir, sabe? De uma forma que eu já não tava mais animado. Você ali. Já tava em outra vibe, né? Outra vibe. Eu vi o cara muito feliz de estar competindo e sem enganada, porque o jiu-jitsu é assim, hoje em dia tem muita competição que vale dinheiro, mas a IBJJF, por exemplo, quase nenhuma vale dinheiro. Sim. E você luta, você tem só que investir, tá ligado? Você paga viagem, paga não sei o quê, pra ganhar 2 medalhinhas lá e vir pro seu currículo. E esse cara foi no meio da posição, no meio de uma luta, ele fez a posição que o Japinha fez nele, saiu da luta felizão. Aí, Japinha, você viu a posição que eu fiz, aquela posição que você me ensinou, o pá que você fez em mim? Caramba, o cara gosta mesmo de jiu-jitsu. O cara fez um negócio com ele ontem, ele já fez hoje, saiu felizão. Aí no meio de uma luta dele também com o moleque, que é meu amigo lá, o Periquito, ele é sinistro também de jiu-jitsu, mais pesado. Se eu não me engano, ele estava lutando absoluto, inclusive. Aí eles foram pra fora do tatame, o Periquito emborcado nele. Aí ele chegou pro Gabrielzinho e falou, olha aí que é agora que eu vou lançar aquela. Ele foi e fez uma posição, finalizou. Ué? Na mesma hora, já tinha avisado. Eles saíram pra fora do tatame, aí na hora que o juiz foi mandar voltar pro meio, ele olhou pro Gabrielzinho, presta atenção que vai ser agora. Aí, pegou ele no estrangulamento lá da emborcada. Então eu vi esse menino, o Peixe, com muita felicidade competir de jiu-jitsu. Se divertindo. Surfando e competindo muito bem. Você vendo aquela arte bonita do cara, eu falei, mano, é isso que eu quero lutar jiu-jitsu mesmo, quero resgatar essa felicidade, simplesmente estar competindo, eu quero estar aqui por quê? Porque eu gosto disso, tá ligado? E aí, isso foi muito legal, me deu uma outra visão da luta, do por que eu escolhi praticar a luta, porque era algo que me interessava, era o que eu gostava de fazer. Muito pelo contrário, eu tive que chorar pra minha mãe pra deixar eu treinar, entendeu? Mas a parte business tira um pouquinho disso. Tira um pouco aquilo. Tem a pressão de você não estar empregado, se tu for demitido ali, se tu perder. Muitas coisas em jogo, né? Querendo a sua vida, é a sua aposentadoria, você já pensa naquilo tudo ali envolvido. E é uma coisa que a gente tem que saber lidar, porque nem tudo é mar de rosas, né? A responsabilidade bate na porta, ela chega. A gente tem que saber lidar com isso. Mas tem que saber ter o equilíbrio também, do tipo, cara, não adianta ficar sofrendo por coisa que não aconteceu, não adianta ficar sofrendo pelo e se, né? E eu realmente acredito, quanto mais eu fizer com amor, sem pensar no que vai acontecer na próxima página, sem dúvida, as coisas vão dar mais certo. Eu costumo pensar muito isso. O meu irmão, o Eduardo, tinha me mandado um poema uma vez, que ele gosta de escrever, escreve bem, um pouco antes de uma luta, que ele falava isso, era de não desejar. E era mais ou menos essa ideia de quanto mais você deseja uma coisa, mais você fica pegado a ela, menos você vai fluir pra fazer aquilo, sabe? Você lembra de cabeça como era o poema? Não, mas eu lembro que era essa ideia, era isso, tipo, cara, eu não quero desejar, eu vou muito pra luta hoje em dia com esse pensamento, eu não quero desejar nem sequer a vitória. Claro que eu trabalho pra ela, eu visualizo ela, eu quero ela, porém eu não tô apegado a ela, eu quero vir aqui e fazer minha arte. Eu acho que quanto melhor eu focar no que tem que ser feito, melhor, sem dúvida, cara, maior a chance de eu ter sucesso naquilo, sabe? Sem dúvida. Então, hoje eu também começo a pensar um pouco nisso. Se divirta. É claro que perder peso não é legal, às vezes eu fico de saco cheio, fico puto.